Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da disciplina SOL 549. Hoje iremos tratar do assunto de materiais orgânicos, portanto, influência dos materiais orgânicos na composição dos diferentes substratos. Até então, nós viemos falando sobre materiais de origem inorgânica, principalmente minerais, rochas, né, e materiais derivados do intemperismo, desse tipo de material inorgânico. Portanto, esse curso não seria completo se não pudéssemos associar a importância dos materiais orgânicos como substrato, como componente dos principais substratos que nós iremos nos deparar aí nos mais variados, nas mais variadas situações de campo, né, nos monumentos de fato, tá, na situação real. Portanto, a gente vai dar um detalhamento aqui sobre os principais materiais envolvidos aí na composição dos substratos de origem orgânica. Nessa aula, iremos fazer uma caracterização geral dos principais materiais de origem orgânica que compõem os substratos nas diferentes abordagens, seja como componentes de solos, né, que porventura irão sustentar vegetações diferentes, mas também na definição de determinados artefatos, principalmente aqueles formados de material lignificado, ou seja, madeira, né? Associar também a atividade biológica, a ciclagem de matéria orgânica e a construção dos horizontes do solo, são coisas que estão totalmente associadas, portanto iremos fazer também uma correlação e associar na medida do possível com tudo que nós já tratamos em aulas anteriores. E ao final dessa apresentação, irei fazer um detalhamento sobre a composição de materiais lignificados, de madeira. Portanto, falarei sobre a composição, anatomia e consequências para a durabilidade. E associar isso também com medidas de mitigação na conservação de sítios arqueológicos. Numa situação em sítios arqueológicos, né, num sítio arqueológico propriamente dito, principalmente aqueles nos quais iremos nos debruçar, será muito comum de vermos tantos artefatos como materiais, porventura já degradados nesses sítios, associados a componentes ecológicos, a vegetação ali existente, né? Portanto, é de se esperar que cada tipo de vegetação, cada ecossistema, cada tipo de ambiente irá ser definido por um tipo de associação ecológica que também tem uma associação, um componente edáfico, ou seja, do solo, muito forte, né? Então, em primeira análise, o solo é quem controla toda essa diversidade florística, essa diversidade ecológica. Portanto, num sítio arqueológico, já em níveis avançados de degradação, é muito comum que nos depararmos com situações de degradação associado à composição florística daquele local, que, por sua vez, é controlado também pelo componente solo, né? Nessa apresentação, eu irei falar, essencialmente, ao final, sobre o componente madeira. Tá? Então, madeira sendo ela material construtivo, mas também em sítios, né, a céu aberto, como um material biológico a ser controlado na medida em que ele pode provocar alterações estruturais nos monumentos. Situações muito comuns nos sítios que iremos visitar e que, porventura, vocês já visitaram, né? Outros materiais de origem orgânica que merecem um interesse, que têm um interesse especial, são sementes, né? Materiais que podem estar associados com materiais enterrados que vão trazer informações de materiais nutritivos que foram utilizados por habitações humanas do passado, né? Igualmente, resíduos de materiais queimados, carbonizados, né? Então, carvão também é um bom marcador de atividade humana, mas também de distúrbios ambientais, como queimadas, e que tem uma característica muito interessante, que é a sua estabilidade frente
aos agentes de intemperismo, né? Então, o carvão ele tem uma importância muito grande nesse detalhamento de sítios arqueológicos em função da sua estabilidade. Outros materiais que, obviamente, vão depender muito do objetivo do estudo, mas podem estar associados também com fitólitos, que são essas partículas inorgânicas, mas que têm um componente, um molde orgânico de vegetais diversos. Portanto, detalhar esse tipo de material, uma vez encontrado, nos dá uma ideia muito importante da composição florística à época em que se tem interesse, né, na estratigrafia do solo. Outros materiais orgânicos, mas que nós não iremos tratar aqui, são materiais derivados de fauna e até mesmo esqueletos humanos, né? Apesar de ser ele de origem orgânica, igualmente nós não iremos aqui nos debruçar sobre as diferentes nuances aí que esses materiais podem trazer no nosso estudo. Bom, aqui um exemplo, né, das situações reais de campo nos quais iremos ainda estudar, né? Muitos deles associados, portanto, à atividade biológica e também uma importância direta na manutenção das estruturas dos monumentos, né? Então, aqui nos detalhes, né, as raízes, os diâmetros das diferentes raízes das árvores que ancoram, né, todo o seu peso sobre as estruturas erguidas e que aqui atualmente ainda não tem uma solução tão permanente para a manutenção desses monumentos, uma vez que não é tão simples, né, mitigar o efeito dessas plantas simplesmente abatendo esses vegetais, né, matando esses vegetais, porque você vai também causar um distúrbio estrutural, um vazio. Já visto aqui que muitas das raízes têm um diâmetro muito grande e atualmente ocupam um espaço que já passa a fazer parte da própria estrutura e, por vezes, até dá uma estabilidade, né? Então, muitos desses vegetais são, de fato, árvores, vegetais superiores, né? Portanto, de nosso interesse, né? Então, são algumas das situações, portanto, né, que de uma importância muito grande para a manutenção, né, do planejamento da manutenção desses sítios arqueológicos e que tem, portanto, uma necessidade de estudo, né, a partir dessa importância. Aqui outras situações, né, como o próprio substrato dentro dos monumentos, portanto, diferentes situações onde o substrato é o próprio monumento e outras situações onde o substrato preenche o interior dos monumentos, né? Obviamente que todos esses substratos estão interagindo e são construídos pela vegetação e pela associação do intemperismo dos materiais orgânicos e inorgânicos que preenchem esse espaço, né? É interessante notar que existe aqui uma preleção de determinadas espécies para a colonização desses monumentos, né, que de fato são os próprios substratos, né? Então, existe aqui também uma preleção de algumas espécies, aqui no detalhe, algumas espécies do gênero Ficus, né, que conseguem penetrar e ancorar suas raízes nas fissuras, nos rebocos, né, e que são normalmente precedidos, né, por uma colonização biológica inferior, de líquens, de musgos, né? Então, o estado real dos monumentos em que nós iremos estudar envolve uma complexidade biológica interessante e que merece um estudo mais pormenorizado, né? Alguns exemplos de situações reais, portanto. Bom, matéria orgânica do solo, comumente também chamado de MOS, matéria orgânica do solo, a dinâmica é muito simples, né? É entender que existe uma entrada de materiais orgânicos via deposição de galhos, de folhas, né, de diferentes resíduos vegetais, mas também de resíduos animais. Esse material, ao ser depositado no solo, ele começa a sofrer uma degradação, né, direta, tanto pela fragmentação de insetos que irão fragmentar, né, como cupins, como formigas,
besouros e outros insetos que têm esse nicho ecológico, que preenche esse nicho ecológico da fragmentação, irão predispor esse material à degradação fúngica e bacteriana. Uma vez esse material orgânico sendo degradado, ele já irá sofrer uma mineralização, ou seja, os elementos, né, na forma de nutrientes já podem ser disponibilizados para as próprias plantas e serem reabsorvidos, portanto já serem ciclados imediatamente, mas também podem seguir uma rota de umificação, onde essa matéria orgânica irá sofrer processo de estabilização e irão, portanto, podem assumir, portanto, uma forma física e química de maior estabilidade, permanecendo no solo, principalmente quando há uma rota de associação com os componentes físicos, as argilas e as partículas minerais que já foram intemperizadas e compõem a parte do solo, né? Então, a matéria orgânica, nesse momento, é fácil dela entrar em contato com as partículas de natureza mineral e criar, portanto, uma estrutura, né? Então, a estruturação do solo ela parte desse processo da degradação do material orgânico e entrando em associação com o material mineral, portanto, adquirindo uma estabilidade. Mesmo esse material estabilizado, em algumas situações, né, que pode ser direcionado, na maioria dos casos sim, pelo ambiente, esse material vai sofrer, mais uma vez, mineralização e, após a mineralização, ser, mais uma vez, assimilado pela biomassa, né, pelo ecossistema, seja ele florestado ou não. Portanto, a quantidade de matéria orgânica que irá permanecer no solo, ela é produto direto desse balanço entre o material que é depositado, as rotas de degradação e umificação e a sua mineralização e, posteriormente, a sua reassimilação pela biomassa viva, né? Então, a matéria orgânica que fica no solo, na forma de horizontes orgânicos, vai ser fruto desse balanço dos processos de entrada, de processo e de reassociação à biomassa. Um importante processo de formação dos solos é conhecido como bioturbação, ou seja, o revolvimento dos materiais do solo, tanto de origem orgânica, quanto inorgânica, quanto mineral, né, pela biologia do solo, pela biota do solo, por formigas, minhocas, térmitas, outros tipos de organismos nas suas diferentes fases de vidas, né, fases larvais, mas também fases adultas, fazendo um verdadeiro revolvimento do solo. Esse trabalho de revolvimento, portanto, é conhecido como bioturbação, né? Aqui eu cito um trabalho de Charles Darwin, né, que relata, né, que já detalha a importância das minhocas na formação dos solos. E nesse trabalho, né, ele detalha também que há uma taxa de soterramento provocado pela atividade biológica, né? Então é de se esperar em algumas situações, principalmente onde a atividade biológica é muito intensa, a gente veja artefatos já enterrados ou parcialmente enterrados. Então isso não significa que foi jogado ou que foi transportado material sobre aquele material, mas significa que há uma atividade biológica que está constantemente retirando material dos horizontes subsuperficiais, colocando isso em superfície e, consequentemente, enterrando esses artefatos. Então, dependendo das condições ambientais, dos fatores ambientais, vai existir uma taxa de soterramento, né? Se a gente está falando do ambiente florestal, essa taxa ela vai ser mais acelerada, da ordem aí de até 1 centímetro por ano, né? Lógico que isso é muito variável, porque depende dessa atividade biológica que, uma vez, também é controlada pela própria associação ambiental, né? Mas isso é importante da gente ter em mente, porque muitas das vezes os artefatos e as ruínas estão já em determinado nível de soterramento e é preciso que a gente precisa entender e associar a atividade biológica nesse processo, portanto, a bioturbação. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Eu trago aqui esse exemplo já bastante consolidado na pedologia, que são as terras pretas de índio,
ainda recebe esse nome, né, mas já tem algumas proposições de alteração, onde a gente tem um solo com uma morfologia e com uma dinâmica da matéria orgânica na sua essência associada com o seu histórico de formação, de gênese das atividades humanas. Né? Então, um dos artefatos que corroboram essa atividade, que se associam, portanto, também com as assinaturas químicas e mineralógicas do solo, do perfil do solo, são esses fragmentos de cerâmica. Né? Então, se a gente imaginar que esse material está aqui há 4, 5 mil anos, né? E a gente não consegue conceber também essa ideia desses materiais enterrados nessa magnitude, se não entender que aqui existe uma atividade biológica que está constantemente revolvendo esse material. Né? Então, esse aqui é um exemplo clássico lá da Amazônia, mas que a gente pode aplicar ele, esse mesmo conceito em todos os ambientes onde a gente tem artefatos arqueológicos associados a ambientes também com intensa atividade biológica. No perfil de solo propriamente dito, né, assim como os pedólogos estudam, a gente separa aqui os horizontes do solo em horizontes superficiais, nesse caso aqui o horizonte O e o horizonte A, em função dessa influência da matéria orgânica da superfície. Então, a gente consegue perceber essa alternância de cor, essa mudança de cor aqui, porque há uma associação com o material que está sendo depositado pela vegetação, que ocupa esse espaço, e esses resíduos orgânicos, ao entrar em contato com os componentes inorgânicos, com os componentes minerais do solo, há, portanto, a produção de horizontes específicos, nesse caso aqui o horizonte A. Os outros horizontes, apesar de não ter uma associação direta, principalmente na sua cor, como o horizonte B, ele está diretamente associado com a atividade biológica no sentido da organização das partículas. Então, o horizonte B é um horizonte que não tem tanta influência direta da matéria orgânica que cai sobre o solo, mas ele está sob atividade biológica interna na movimentação das partículas. O interessante aqui é que muitas vezes nós vamos encontrar esses artefatos exatamente nos horizontes mais subsuperficiais. Muitos desses artefatos estão misturados também com fragmentos de carvão. E é exatamente esses carvões e esses detritos de natureza orgânica que vão nos permitir fazer alguma análise aí, principalmente a análise de datação. Portanto, é muito importante que a gente tenha um balizamento cronológico quando a gente encontra esses artefatos no solo. Algumas das técnicas que a gente pode, para além dessa, detalhar, identificar e detalhar os substratos, eu acredito que o professor JJ está preparando uma disciplina especificamente para isso, e eu cito aqui algumas delas, como datação por carbono 14, a micromorfologia dos solos no reconhecimento dos diferentes componentes, análise de fitólitos e pólen, para dar essa ideia da composição, essa reconstrução do ecossistema com a sua diversidade, da vegetação, espectrometria de massas, espectroscopia de infravermelho no detalhamento dos componentes orgânicos, é muito interessante, detalhar, portanto, que tipo de material orgânico está associado, às vezes, com uma cerâmica, com um fragmento inorgânico que seja, para a gente entender quais foram os produtos utilizados e quais produtos ainda se mantêm ali na forma de remanescentes. Outras análises isotópicas, além do carbono, no sentido da gente entender diferentes dietas, principalmente quando a gente está falando de ossos e dentes humanos ou de animais diversos, e igualmente de análise de DNA, quando a gente tem ali algum material passível, ainda preservado, para a gente fazer algumas análises aí associadas ao DNA. Rapidamente, só para mais citar aqui a datação por carbono 14, como ela é feita e qual é o princípio da interpretação dela. A radiação cósmica, portanto, ao incidir sobre a atmosfera, ela excita alguns átomos de nitrogênio. Esse nitrogênio, portanto, ele passa, ao entrar em contato com essa energia
dos nêutrons, ele passa de carbono 14 para de nitrogênio 14 para carbono 14. Esse carbono 14, portanto, ele é radioativo. Esse carbono 14 entrando na molécula de CO2 e sendo ele assimilado pelas plantas, os organismos vivos eles vão manter uma proporção de carbono 14 para carbono 12 estável. No entanto, quando esses organismos morrem, essa proporção de carbono 14 para carbono 12, ela começa a se alternar, ela começa a se modificar na medida que a gente tem um decaimento do carbono 14. Esse decaimento ele obedece essa taxa da meia-vida, né, que para o caso do carbono 14 tem 5.730 anos. Então, sabendo disso e analisando qual é a proporção do carbono 14 para o carbono 12 nos diferentes artefatos orgânicos, nos diferentes componentes orgânicos que porventura estão preservados no solo, como o carvão, a gente consegue fazer esse detalhamento cronológico, né, da datação propriamente dita desse material por essa taxa, por essa proporção do carbono 14 que vai decair, né, mais uma vez para nitrogênio 14 e essa proporção relativa ao carbono 12, dada essa taxa, né, fixa da meia-vida do carbono, a gente consegue estimar com uma precisão significativa qual foi a idade da morte do material orgânico, portanto. Né? É interessante aqui o detalhe de que essa técnica é usada para materiais de até 60 mil anos, né? Ou seja, 10 meias-vidas do carbono, aproximadamente. Né? Então, é uma técnica muito utilizada, principalmente para material orgânico. Né? Outras aplicações, aqui espectrometria de massa para detalhamento de resíduos orgânicos em fragmentos de cerâmica. Isso aqui é só um trabalho que eu consultei agora há pouco e coloquei na apresentação para mostrar que há uma aplicação direta no detalhamento dos resíduos orgânicos associados a artefatos arqueológicos, que nos dá um detalhamento muito importante para qual material estava sendo utilizado determinados tipos de cerâmicas, utensílios de cerâmica. Né? Eu não vou me aprofundar aqui nessas técnicas, porque isso é tema de outra disciplina que vocês ainda vão ver. Bom, pessoal, essa primeira parte, né, da caracterização dos substratos eu vou encerrar aqui e vou continuar na próxima aula, tá? Detalhando, fazendo um detalhamento e uma caracterização do material madeira, tá bom?